Rádio Azul 98.9 Setúbal. Caros ouvintes da Rádio Azul, bem-vindos a mais uma edição destes programas de promoção da atividade portuária e da administração dos portos de Setúbal e Sintra e das empresas que são operadores portuários no Porto de Setúbal. O meu convidado deste programa é o engenheiro Porfírio Gomes, que é administrador de um dos operadores portuários aqui no Porto de Setúbal, portanto, da Tersado. Antes de mais, cumprimentá-lo. Obrigado por ter aceito o nosso convite para esta entrevista, a qual começaria por lhe perguntar, e para quem nos está a ouvir e também a ver, o que é a Tersado, portanto, a empresa Tersado em concreto, no fundo, qual é a sua atividade empresarial aqui no Porto de Setúbal, como se constituiu, quantos anos de atividade possui aqui no Porto de Setúbal, sensivelmente. Obrigado por esta oportunidade de darmos a esclarecer, ou pelo menos dar algumas informações aos ouvintes sobre aquilo que é a atividade do Porto de Setúbal, que é tão importante aqui para a região. A Tersado é uma empresa que nasceu de um consórcio que concorreu ao concurso público internacional levado a cabo pela administração portuária no início dos anos 2000 e que se traduziu na assinatura de um contrato em final de 2004, ou seja, mais concretamente em 22 de novembro de 2004. Portanto, a Tersado neste momento é uma empresa que explora o terminal multiuso Zona 1 do Porto de Setúbal. Portanto, na altura foram postos a concurso 2 terminais, um deles foi atribuído à Tersado. E, portanto, a Tersado labora no terminal multiuso do Porto de Setúbal desde 22 de novembro de 2004 até aos dias de hoje. Obteve uma licença de concessão por 20 anos, com mais 10 de opção, portanto, de prolongamento por essa concessão. A Tersado é constituída na sua gênese por o operador que na altura já trabalhava no Porto de Setúbal, antes da concessão, que era o Sete Frete. Sete Frete essa continua a existir. Tem depois mais 2 parceiros, que na altura da construção da Tersado era a Motengil com 25% e o Grupo ETE com mais 10%. Hoje em dia não será já a Motengil, portanto será o Grupo Eldrino, portanto, que adquiriu a Motengil na componente, não adquiriu a Motengil, adquiriu a componente da Motengil relacionada com os portos e, portanto, passamos a ter um novo parceiro que não, neste momento, a Motengil. Portanto, isso no fundo é a atual estrutura acionista da Tersado. Como é que se enquadra então a Tersado na estratégia de desenvolvimento do Porto de Setúbal e que balanço é possível fazer sobre essa atividade desde que iniciou a sua concessão? A estratégia do Porto de Setúbal é uma estratégia bastante complexa, como é, de um modo geral, a estratégia dos portos, porque os portos são entidades onde há muitos interesses em jogo, nomeadamente até ao nível dos interesses públicos. Há muitos ministérios com interesses dentro do Porto. Por exemplo, se estivermos a falar da Capitania de um Ministério, se estivermos a falar do CEFA de outro Ministério, se estivermos a falar da Alfândega será de outro Ministério, se estivermos a falar da própria administração do Porto é de outro. Portanto, há aqui todo um conjunto de entidades que têm que ser envolvidas nas estratégias do Porto. Para além disso, existem os parceiros comerciais dos portos, que é o caso, neste caso, o caso também da Tersado, como todos os outros parceiros que fazem parte da comunidade portuária. Portanto, no fundo, temos aqueles que agem diretamente na questão comercial e depois temos todas as outras entidades, umas nas áreas da segurança, outras nas áreas da fiscalização, portanto todas elas, na saúde inclusivamente, todas elas participam na atividade de um porto. É da conciliação destes interesses que nascem as estratégias, como é evidente têm que ser definidas, mas que nascem, digamos, dá corpo a essa estratégia, ou essa estratégia poderá avançar mais rápido ou menos rápido em função de toda a conciliação destes interesses em jogo. Com a assinatura das concessões já havia, e temos que ser justos nestas coisas, já havia em Setúbal, antes das próprias concessões, uma organização que era o Clube da Comunidade Portuária de Setúbal.
Era uma organização informal, onde as pessoas com interesses no Porto se juntavam, discutiam alguns assuntos. Esta organização acabou por não dar resposta às necessidades e em 2008, sensivelmente, acabou por se criar aquilo que hoje ainda é a comunidade do Porto de Setúbal. Portanto, hoje em dia, todos os portos praticamente têm uma comunidade formal de cada porto. Inclusivamente já se deu mais um passo seguinte, que é essas comunidades começarem a falar umas com as outras. Já houve algumas reuniões onde inclusivamente já deu origem a um estudo formal promovido pelas várias comunidades para apresentar ao Governo, estudo este que já pensa em termos de portos e não em termos de cada porto. Portanto, há aqui todo um conjunto. A Tersado, nesta estratégia toda, esteve envolvida desde o princípio. Inclusivamente somos um dos elementos fundadores da comunidade portuária, do qual eu fui o presidente nos primeiros 2 mandatos, vamos no 3º mandato, portanto eu fui nos primeiros dois mandatos, ou seja, estivemos permanentemente envolvidos nesta atividade. Paralelamente a estes desenvolvimentos, há pequenos passos que se vão dando, que a gente, quando já os obtiveram, parece que já não tem grande interesse, mas foram passos grandes que se deram, nomeadamente ao nível da simplificação dos procedimentos. E quando nós pensamos em todas estas entidades envolvidas, desde o CEF, à Segurança, à Polícia Marítima, à Saúde, aos agentes comerciais, eu posso, só a título de exemplo, quando nós começámos com o Fórum da Simplificação de Procedimentos, houve um dos nossos associados, ou vários dos nossos associados, que juntos fizeram um levantamento de todos os procedimentos que era necessário um agente, por exemplo, entrada de um navio, saída de um navio, ter com estas várias autoridades. Chegámos à conclusão que ultrapassava os 90 procedimentos. E como é que a gente vivia no meio no fundo, desta teia de procedimentos com tantas entidades envolvidas? Complexa. Era uma estrutura complicadíssima, porque as pessoas tinham que levar um papel a um lado, levar um papel ao outro, entrega aqui, tira dali, quer dizer, tudo isto era feito quase de forma, ou por fax, ou entregava em mão, as coisas não eram fáceis. Com a JUP e com a simplificação de procedimentos, neste momento conseguimos reduzir esses procedimentos a pouco mais de 20. Portanto, ainda se faz um esforço, achamos que ainda é possível haver alguma redução de procedimentos. Aqui neste grupo de simplificação de procedimentos estiveram envolvidas todas as entidades, não só os operadores comerciais, os agentes, os terminais, como as próprias entidades oficiais, as várias entidades. Porquê? Porque eles são também diretamente envolvidos nisto e tem havido uma colaboração excelente. Houve uma participação muito ativa da parte deles, com um espírito muito grande de encontrar soluções e fomos-las encontradas. Cada um dos departamentos tem as suas vicissitudes próprias, mas o que é certo é que conseguimos ultrapassar isso e neste momento acho que estamos no bom caminho. Os processos estão mais facilitados e vamos dando as coisas por adquiridas, mas isto contribui muito para vender o nosso Porto, a facilidade com que as operações são feitas a nível do Porto, menos burocracia, mais facilidade, torna inclusivamente as operações mais baratas, mesmo que isso não seja um reflexo imediato na fatura, os tempos de navio, os tempos que os operadores económicos perdem de um lado para o outro, tudo isto ajudou na venda do próprio Porto. Portanto, é uma estratégia na qual nós estamos envolvidos, estratégia essa de crescimento que se tem verificado nos últimos anos. Pois, e lhe perguntar agora isso, de facto, como é que pode caracterizar então a atividade da Tersado no Porto de Setúbal, ao nível da movimentação anual de carga, das suas várias tipologias, alguns números que nos possa apresentar? Alguns números, não só da Tersado, mas fundamentalmente do Porto, porque se o Porto crescer, crescemos todos, se o Porto não crescer, não cresce ninguém, portanto, digamos que estamos a trabalhar num bolo e essa estratégia, embora cada empresa por si tente fazer pela vida, fazer o melhor que pode e que sabe, mas só por si a estratégia individual de cada um também não nos leva a lado nenhum. Precisamos de ter uma estratégia concreta para o Porto. Essa estratégia levou-nos a que, entre 2006 e os dias de hoje, o Porto em si aumentou 29% a quantidade de cargas movimentadas. Há uma outra questão que para nós é muito importante e que tem a ver com a relação Porto-cidade.
o vivermos todos deste porto, mas numa harmonia com a cidade, em que nos levou a que o tráfego ferroviário de 2004 a 2016 triplicou. E triplicou significa que foram menos veículos a andar nas estradas da envolvente de Setúbal. Para nós isso é importante, facilitou toda a circulação urbana, é mais ambientalmente correto o transporte ferroviário do que o próprio transporte rodoviário, para além de que o transporte ferroviário nos permite uma outra coisa, e neste momento já lá iremos, permite-nos dar um passo seguinte, que é aumentar o Interland do Porto. Com o rodoviário dificilmente nós conseguimos crescer muito mais do que aquilo que hoje já somos, em termos de espaço, digamos, do nosso Interland, aquilo que nós conseguimos abranger, porque como se começarmos aí com a rodovia para outro sítio, torna-se mais barato já fazer do outro ponto do que fazer daqui, e com a ferrovia pensamos que é possível expandir o nosso Interland, não só a algumas zonas do país, como para fora do próprio país, isto como Porto. O Porto de Setúbal, neste momento, nesse aspecto, já é o segundo Porto Nacional ferroviário. Portanto, já é o Porto que estamos atrás de Sines, só Sines é que movimenta mais ferrovia do que nós, e nos últimos 2-3 anos crescemos 30 e tal % a nível da ferrovia. De 2004 para 2016 passámos de 500 mil para 1.630.000, triplicou o número de carga movimentada. 1.630.000 toneladas só por ferrovia. Neste momento é já um dos pontos críticos do Porto de Setúbal. Ou seja, a ferrovia neste momento é um ponto crítico que temos que melhorar para continuar a crescer. O seu entendimento é fundamental, se eu percebi agora a sua afirmação, é fundamental que para o Porto de Setúbal crescer e para a atividade dos operadores portuários crescer é necessário que haja aqui investimento na melhoria e no alargamento do acesso da ferrovia ao Porto de Setúbal. Há duas questões de acessibilidades que são críticas neste momento para o Porto de Setúbal, que é a acessibilidade marítima e a acessibilidade terrestre. Na questão da acessibilidade marítima, portanto, a anterior administração tinha já os estudos feitos para as dragagens, algumas delas são dragagens correntes, portanto, anuais, que são dragagens de manutenção, como nós dizemos. Há outras que não serão dragagens de manutenção, que exigem um pouco mais de estudo, um pouco mais de análise dos impactos que têm e não têm, mas estes estudos também já estão a ser feitos e, portanto, necessitamos de melhorar um pouco o acesso, não só na barra, como nos canais. Relativamente à componente de terra, por rodovia estamos mais ou menos bem servidos desde que se fez aquela ligação por fora, portanto, que vai dar às Casas Amarelas. Por ferrovia, neste momento, há um estrangulamento este que já está perfeitamente identificado. Inclusivamente, do lado, há um protocolo assinado entre a APSS e as infraestruturas de Portugal, no sentido de fazer algumas melhorias, e não estamos a falar de investimentos gigantescos, como normalmente se põe na ferrovia. Há aqui um conjunto de investimentos nesta zona central do Porto, e estamos a falar desde as praias do Sado até aqui à Terçado, portanto, com o que abrange a Terçado, a Sado ao Pôr, o terminal Rorró e o nó de circulação exterior, em que é necessário fazer algumas pequenas alterações que, pelo menos os números iniciais apontavam para 4 milhões de euros ou coisa parecida, em que isso nos permitiria praticamente duplicar o número de comboios que neste momento estamos a fazer. Porque começa a haver, já é patente um conflito entre a entrada de comboios para o cliente A, para o cliente B, porque o operador ferroviário não tem capacidade de manobra dos comboios, tem algumas restrições na manobrabilidade dos comboios, e por outro lado, além dessas restrições, ainda tem a Ferrovia Nacional com os seus horários, que tem que respeitar, etc. Portanto, há aqui um conjunto, são pequenos investimentos comparados com os investimentos de ferrovia, que a serem levados a cabo poderão duplicar praticamente a nossa capacidade ferroviária, que neste momento começa a fazer falta. Começa a fazer falta neste momento. Já faz falta para continuarmos na nossa senda do crescimento. Muito bem. A empresa está certificada no âmbito dos sistemas de qualidade, ambiente e segurança? Estamos certificados ao nível da qualidade desde o início, através da ISO 9001. Ao nível da segurança e do ambiente, não estamos propriamente nós certificados, respondemos à certificação que a própria APSS tem. Portanto, a APSS está certificada ambientalmente e em termos de segurança,
todos os anos somos auditados pela própria APSS, porque sem nós nos portarmos bem, eles também não têm as coisas como deve ser. Portanto, nós não estamos certificados nesse aspecto, respondemos digamos que há de algum modo à certificação que a própria APSS tem com as suas auditorias que nos fazem anualmente. Diga-me uma coisa, que problemas se pode identificar no seu entendimento, no entendimento aterçado, no funcionamento aqui do Porto de Setúbal? Ou seja, que aspectos eventualmente menos bons se pode apontar atualmente na atividade portuária em Setúbal e já agora perguntar-lhe na sua opinião a nível nacional? Em termos de Setúbal, aquilo que eu lhe disse há pouco, portanto, neste momento são 2 pontos de estrangulamento da atividade portuária em Setúbal. Sim, para além desse que falou da ferrovia. São dois pontos que de alguma maneira nos limitam, que é a ferrovia e as acessibilidades marítimas. Portanto, as acessibilidades marítimas não estão a condicionar já, portanto, é algo que precisamos de tratar para não sermos condicionados, até porque são projetos de uma dimensão. A ferrovia, neste momento, já nos está a condicionar. E ao condicionar-nos a ferrovia, começa a haver carga que passa para a rodovia e ninguém gosta de ver os caminhões dentro da cidade, ou pelo menos dentro da medida do possível, que seja o menos possível, digamos assim. Outro tipo de constrangimentos. Há pequenas obras nas infraestruturas que poderão ser feitas, portanto, digamos que se o Porto continuar a crescer ao ritmo que está a crescer, poderá haver necessidade de fazer algumas obras de beneficiação das infraestruturas que existem. E existem obras entre aspas, não são obras, mas portanto são projetos pelo menos delineados pela administração anterior, não sei se a nova administração lhe dará andamento ou não, quanto à possibilidade de aparecerem novos terminais no Porto de Setúbal, terminais esses que é possível fazê-los, como diria a administração anterior, são um pouco terminais low cost comparado com alguns terminais e com números que a gente ouve falar para se fazer um terminal portuário. Aqui, digamos, estamos a falar de números se calhar 10 vezes menos do que esses, ou muito mais, e com o mesmo tipo de capacidade de resposta. Portanto, digamos que com investimentos menos avultados é possível tornar Setúbal naquilo que todos desejamos que seja, um grande porto, e porque de facto Setúbal é o porto, se nós quisermos, é o porto de Lisboa. Estamos a 20 km ou 30 km de Lisboa, estamos a meia hora de caminho. Hoje em dia isto não é nada, nos dias de hoje isto não é nada. Eu penso que somos a porta sul da entrada em Lisboa, portanto, e é isso que nós queremos continuar a ser, não ser um portinho de local, mas sermos um porto nacional. Penso que neste momento estamos a caminho disso. O caminho está delineado e é esse o nosso objetivo. Isso levava-me a outra questão que eu já agora lhe queria colocar. Na sua opinião, o Porto de Setúbal tem mais condições para crescer como sendo um porto de referência a nível nacional do que atualmente o Porto de Lisboa? Eu, da minha leitura, e é uma leitura pessoal, portanto, como é evidente, haverá muita gente a contrariar a minha leitura pessoal, mas a minha leitura pessoal e aquilo que tem-se analisado ao longo dos anos, aquilo que tem sido visível ao longo dos anos, eu estou convencido que, por várias razões, uma delas a pressão da cidade, portanto, Lisboa não vai continuar a crescer, antes pelo contrário, eu penso que será um porto que ao longo do tempo ou haverá soluções milagrosas que eu não estou a ver quais são neste momento, ou é um porto que terá tendência ou a estabilizar ou a decrescer. A pressão da cidade é elevada, os cruzeiros neste momento estão numa dinamização muito grande dentro da capital e há coisas que às vezes não são compatíveis umas com as outras, quer dizer, tem que se fazer opções, o que é que se quer-se uma coisa, quer-se outra, quer-se turismo, quer-se mercadorias, o que é que se pretende para a capital. E de facto, os terminais de mercadorias da capital, e estou-me a lembrar de um, está quase no coração, estão praticamente no coração da cidade. Quer dizer, se a gente sair de um terminal de mercadorias, ou entramos na Baixa, ou entramos num outro sítio qualquer, dificilmente não entramos numa zona bastante movimentada da cidade através daqueles terminais. Portanto, a minha opinião é que não vai ser fácil Lisboa dar a volta por cima, por muito boa vontade que a gente tenha. Às vezes a realidade não nos deixa que os nossos sonhos se concretizem. Eu pessoalmente não acredito. Em contrapartida, se tudo continuar, ou pelo menos se as entidades envolvidas em Setúbal não deixarem que as coisas caminhem em sentidos contrários,
acho que estamos a caminhar no sentido certo, de manter uma certa harmonia entre o Porto e a cidade. O Porto tem condições para crescer, é possível fazer terminais portuários em Setúbal ou melhorar as infraestruturas que existem a custos relativamente acessíveis, e em termos do fornecimento da capital, acho que não é problema nos dias de hoje. Se a gente pensar, se calhar o Porto de Amsterdão é maior do que a distância daqui a Lisboa, portanto, quando nós dizemos que é longe, quer dizer, o longe e o perto é tudo muito relativo. É tudo muito relativo. O que é longe, o que é perto, é tudo muito relativo. E já agora, também não resisto a perguntar-lhe, a fazer esta questão. O que pensa então a Tersad e, no fundo, o engenheiro Porfírio Gomes, sobre a fusão das administrações dos portos de Lisboa e Setúbal? Acha que constitui um fator de competitividade naquilo que temos estado a falar para os operadores portuários ou não? Olha, eu sobre isso, no plano dos princípios, não me choca a existência de uma administração para os dois portos. Embora teoricamente sejam duas administrações distintas, onde por coincidência as pessoas são as mesmas, mas são duas administrações distintas, como princípio não me choca. A minha preocupação tem a ver um pouco com o efeito da atratividade, o efeito de imã que Lisboa tem sobre estas questões sempre. Por outro lado, Lisboa está a sair neste momento de um processo muito conturbado, que já dura há 4 anos, vai exigir muito de toda a gente para tentar, pelo menos pôr Lisboa a mexer outra vez e a recuperar o que perdeu, que neste setor não é fácil, quando se perdem clientes, nomeadamente armadores, voltar a criar condições para que eles tenham confiança para voltar, porque as pessoas ficam um pouco castigadas e têm a relutância em voltar outra vez. Portanto, é preciso todo um trabalho de criar confiança, trabalho esse que não vai ser só um trabalho de certeza absoluta dos operadores portuários, que não chega, a administração vai ter que se envolver, e o meu receio é que neste momento o esforço que vai ser pedido à administração seja de tal maneira grande que Setúbal fica um pouco esquecido nesta estratégia dos dois portos numa administração. Por outro lado, os portos são entidades que, se nós quisermos ver, e talvez dando como exemplo de comparação, as grandes empresas nacionais que têm vários centros de produção não têm uma administração para cada centro de produção. Têm uma administração onde em cada centro de produção há de haver um diretor-geral, um diretor fabril, alguém com capacidade para decidir. O problema que pode haver aqui é haver um vazio de decisão e termos quem está que não decide, e quem decide que não está é a pior coisa que nos pode acontecer. Quer dizer, cada vez que tenhamos um problema nunca se resolve. E há aqui coisas que têm, para além daquilo que é estratégico, daquilo que são projetos que podem ser pensados, que podem ser elaborados e discutidos, há coisas do dia-a-dia que não dá para estarmos a dizer que é daqui a 3 dias ou que é daqui a 4, é naquele momento. E as coisas têm que ser decididas, e uma administração não presente ou alguém não presente que não ajuda a decidir, que não ajuda a resolver, é uma apreensão que nós temos neste momento, como lhe digo. Quer dizer, é encarado como um fator de preocupação. É de preocupação. Os modelos valem o que valem, quer dizer, os modelos são feitos por pessoas, o modelo pode ser o melhor do mundo, se as pessoas não ajudarem o modelo não funciona, da mesma maneira que às vezes modelos que aparentemente são menos bons, com as pessoas certas os modelos funcionam. Portanto, neste momento estamos expectantes. Muito bem. Diga-me uma coisa, a atuação de outros operadores portuários, aqui em concreto no Porto de Setúbal, não sendo a Tersad o único, é encarado pela Tersad como um fator concorrencial ou é encarado como um fator complementar à sustentabilidade e à estratégia do Porto de Setúbal? No Porto de Setúbal, pondo as coisas, se calhar desta maneira talvez seja a melhor forma, não há praticamente mercadoria nenhuma que não possa ser feita em 2 terminais. O que isto significa que existe concorrência no Porto de Setúbal. Complementaridade, no limite também pode haver. Agora, aquilo que existe há concorrência no Porto de Setúbal. E se me perguntar se me faz mal ou se me faz bem, acho que não nos faz bem. Puxamos todos os dias pela cabeça para encontrar soluções que nos permitam sobreviver. Portanto, digamos que da concorrência não vem mal ao mundo, antes pelo contrário. Obriga-nos a ser proativos, obriga-nos a encontrar soluções, obriga-nos a ir ao encontro dos clientes sempre da forma mais económica para os próprios clientes e, no fundo, de forma também rentável para as empresas. Portanto, complementaridade,
no sentido de complementaridade entre terminais, não vejo, porque complementaridade no sentido de ele pode fazer o que eu faço, mas quer dizer, não é eu passar-lhe a carga, olha, faz tu aí, faço eu aqui, não. Nesse sentido não existe, nesse sentido, estamos no mercado, concorrencial, estamos no mercado, vamos à luta, cada um por si, se ele não tiver capacidade tenho que fazer eu, se eu não tiver faz ele, ou se eu não for capaz, haverá alguém que seja melhor que eu que fará, ou vice-versa. Muito bem. Na sua opinião, os portos, no cômputo geral, podem ser mais competitivos? Existem condições para que eles possam ser mais competitivos ao nível de redução de custos, ou, por exemplo, nas rendas? Qual é a sua perspectiva e a perspectiva da Transat sobre esta matéria? Há muitos fatores que poderão levar à competitividade dos portos. Como lhe disse logo no início, não há um único fator que leva ao aumento da competitividade dos portos. Portanto, há muitos fatores. Até praticamente como resposta a um estudo elaborado ano passado pela Autoridade da Concorrência, portanto, os terminais, neste caso foram as comunidades portuárias, com exceção de Aveiro, praticamente, subscreveram um documento no qual ficou evidenciado que os portos portugueses eram portos no panorama mundial, estavam bem qualificados a nível do panorama mundial, onde já havia uma evolução muito grande nos últimos anos e, portanto, não eram portos que os próprios armadores não gostassem de visitar, antes pelo contrário. Portanto, digamos que no panorama global dos portos estamos 1 ponto ou 2 abaixo da Espanha e, portanto, estamos bem classificados a nível dos portos. Se me perguntar se estamos satisfeitos, não estamos. Portanto, por isso, as próprias comunidades portuárias promoveram, estas comunidades portuárias no seu conjunto, mandaram fazer e promoveram, e neste momento estamos a tentar implementar um estudo onde o objetivo é bastante mais amplo do que olharmos para cada um para o seu umbigo, é tornarmos mesmo Portugal um porto europeu, no fundo o porto atlântico da Europa, onde sejamos competitivos comparado com os outros portos da Europa. Este estudo está neste momento a dar, queríamos que não fosse mais um estudo de gaveta, estão neste momento a criar grupos de trabalho com o sentido de começarmos a promover e a incentivar a forma de levarmos à prática muitas das conclusões que obtivemos no estudo. Isto sempre no intuito de melhorarmos não terminal a terminal, porque isso será o trabalho de cada uma das suas entidades, levar a que ele próprio seja melhor, mas no enquadramento inicial que fiz, as várias entidades, tudo o que está envolvido na atividade portuária, de tornarmos a atividade portuária portuguesa mais competitiva, mais aliciante, se bem que, e aqui é a minha opinião pessoal, porque vale o que vale, a não ser a minha opinião pessoal, nós neste momento, se estamos no centro do mundo, estamos na ponta da Europa. É que se olharmos para o mundo, se calhar estamos no centro, se olharmos para a Europa, que é o nosso grande consumidor, estamos numa ponta. E não é fácil, ou pelo menos eu não descortino, que seja fácil alguém deixar cargas em Portugal para levar para a França ou para a Alemanha, porque também há portos em França, também há portos na Alemanha. Portanto, pode acontecer pontualmente. Isso vai nos levar a que tenhamos um trabalho de exploração de mercados muito grande, de melhoria muito grande da nossa atividade, que torna os nossos portos mais atrativos. Há uma faixa fronteiriça com a nossa vizinha Espanha, onde neste momento começa a haver já alguns operadores espanhóis, operadores, mesmo produtores, começam a olhar com algum cuidado, até com alguma, como é que é de lhe dizer, com alguma até delicadeza para o caso português, porque, embora estas coisas não sejam muito fáceis de afirmá-lo, mas eles já o vão dizendo, às vezes em intervenções em Portugal, contrariamente a muita da informação que temos em Portugal, é que os portos portugueses, para eles, são mais baratos, são mais competitivos do que os próprios portos espanhóis. Portanto, começa a haver já algum desvio de tráfego. Nós, neste momento, em Setúbal, já estamos a receber praticamente um comboio por dia vindo da fronteira espanhola. Já se está a sentir esse efeito. Portanto, a pouco e pouco tem havido algum trabalho de aproximação àquela zona mais fronteiriça e, neste momento, ao nível dos três portos, Sines, Lisboa e Setúbal, começa a se sentir já um efeito
de carga a ser movimentada de Espanha para Portugal, portanto, de exportações espanholas ou de importações espanholas para aquela região. Portanto, para mais longe ainda não é fácil, portanto, quanto mais distante, mais difícil se torna, mas pelo menos para aquela região começamos a ser já uma alternativa viável para os nossos parceiros espanhóis da região. Muito bem. Quais são os principais projetos de futuro para a Tersat? Olha, a Tersat tem projetos de futuro, eu neste momento ainda não lhe consigo falar sobre eles, porque aquilo que viu e as entidades todas que andam envolvidas sempre nisto tudo é sempre muito difícil e é muito melindroso falarmos de projetos que temos pelo menos dentro da própria Tersat, sem que isto seja tudo muito bem conversado com as entidades que nos envolvem. Como é evidente, a Tersat é uma aposta, o Porto de Setúbal é uma aposta para a Tersat. Portanto, nós entendemos que o Porto de Setúbal é uma estrutura dentro do panorama portuário nacional que tem futuro. A nossa perspectiva é que é um porto que vai crescer, se não for aos ritmos que toda a gente gostava, mas pelo menos entendemos que é um ativo seguro, digamos assim, que não há perspectivas de poder de um momento para o outro entrar em creche ou coisa parecida, não perspectivamos isso. Terá o seu crescimento paulatino, mas entendemos que é um porto que vai crescer de forma consolidada, dar os seus passinhos, mas que vai crescer de forma consolidada e, portanto, olhamos para o Porto de Setúbal com sentimento de futuro e não de acaba amanhã. Muito bem. Estamos a chegar então ao fim do tempo da nossa entrevista. Eu queria-lhe só fazer uma última pergunta, que é o seguinte: no seu entendimento, acha que a cidade de Setúbal olha para o Porto como deveria olhar? A cidade em si não sei. Eu penso que há muita gente na cidade de Setúbal a viver do Porto de Setúbal e a viver para o Porto de Setúbal. Há aqui muita gente que vive do Porto e vive para o Porto. Durante alguns anos, e é factual, quer dizer, não é nada aquilo que eu vou dizer, já não é nenhuma opinião pessoal, são factos. Portanto, durante alguns anos, as administrações portuárias e a própria Câmara andaram um pouco de costas voltadas, quer dizer, parece que estávamos a falar de duas coisas que não tinham nada a ver uma coisa com a outra. Nos últimos anos, houve aqui alguma alteração de paradigma, portanto, a Câmara começou de alguma maneira a participar mais nas ações da APSS, a APSS também com muito, digamos, muito mais colaborante, ou seja, as relações Câmara-Administração Portuária tornaram-se relações mais colaborantes no sentido de encontrar soluções, porque hoje em dia não me parece ser possível que estas coisas estejam de costas voltadas umas para as outras. Há uma realidade, por exemplo, que hoje está patente, quer dizer, tens falado, embora eu acho que seja um assunto que tem que ser muito discutido, tens falado um pouco na rama sobre o assunto que tem a ver com o próprio modelo de governação dos portos, e dentro desse modelo de governação dos portos não estou a ver que seja possível governar Porto sem ter em conta as comunidades portuárias, as comunidades envolventes e os próprios municípios com interesses no Porto, quer dizer, que no fundo estamos a lidar com coisas que podem ser compatíveis ou incompatíveis umas com as outras, e a finalidade de tudo isto no caso particular de Setúbal, é fazermos com que o Porto seja compatível com a cidade e não que andemos às turras entre o Porto e a cidade, porque, quer dizer, não nos leva a lado nenhum. É tudo preferível que as coisas sejam de alguma forma planeadas, organizadas. Hoje em dia há muitas preocupações de organização territorial e o ordenamento do território e, portanto, acho que eu diria que a administração portuária e a Câmara só têm que se entender, quer dizer, não é possível ser de outra maneira. Agora, como é evidente, tudo isto depende muito dos perfis das pessoas e de quem está à frente. Achemos que toda a gente, pelo menos, penso que toda a gente vai ter bom senso e para Setúbal dar o salto é mesmo preciso que toda a gente tenha bom senso e que toda a gente se entenda nestas questões, que se pense na cidade como um todo, que é muito mais importante do que... não é? É muito mais importante do que pequenas diferenças que às vezes possam existir, se calhar não levam a nada, é muito mais profícuo que ultrapassemos essas pequenas diferenças e encontremos soluções, porque há determinado tipo de investimentos depois de serem feitos, quer dizer, não vale a pena berrarmos, porque andar para trás, quer dizer, custa muito dinheiro andar para trás, quer dizer, é mais fácil e é muito mais económico se nos sentarmos antes e discutir as soluções, quer dizer, portanto, eu acho que
pelo menos eu estou convencido que a administração portuária e os municípios, nomeadamente neste caso o município de Setúbal, estão condenados a entender, quer dizer, e se quiserem que a cidade progrida no bom caminho, portanto, parece-me que estamos condenados e nos últimos anos acho que, tanto justiça seja feita, foram dados passos muito grandes nesse sentido, há muita coisa a limar e a ultrapassar, mas foram dados passos. Caro Engenheiro Porfírio Gomes, mais uma vez muito obrigado por nos ter recebido e por ter prestado esta entrevista. Penso que foi esclarecedora para o auditório sobre a atividade da Tersado no Porto de Setúbal. Portanto, agradecer e, em nome da Rádio Azul, desejar, portanto, à Tersado o maior sucesso na sua atividade profissional e empresarial aqui no Porto de Setúbal e que continue a contribuir decisivamente para o crescimento do próprio Porto de Setúbal. Mais uma vez. Pelo esclarecimento possível dar aos ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez e, portanto, aos ouvintes e a quem também nos está a ver. Despeço-me até ao próximo programa sobre o desenvolvimento do Porto de Setúbal. Muito obrigado.